Olá, internautas daqui da TV 61. Olha, eu vou começar de novo, depois eu Fica à edito. vontade. Estava caindo um copo de água aqui, eu tirei. Fica à vontade. Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um programa, O Direito Achado na Rua. E eu tenho a grata satisfação de receber aqui novamente o advogado Eduardo Xavier Lemos. O Eduardo, deixa eu buscar minha colinha aqui. Ele é doutorando em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, e mestre também pela UNB, e ele é especialista em ciências penais pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde, aliás, ele está agora, né, Eduardo? Estou aqui visitando um pouco a família, esquentando com chimarrão, mas eu sei que a minha terra também, Brasília, né? Minhas duas terras, também está frio demais. Eu estou vendo aí pela imagem que o frio está batendo no sul e no centro-oeste. Exatamente. O Eduardo também ele é professor pesquisador do coletivo Direito Achado na Rua e do Núcleo de Estudos para a Paz e os Direitos Humanos da UNB. Ele também preside a Comissão de Justiça e Paz de Brasília e é conselheiro distrital dos direitos humanos. Eduardo, desculpa aí que com esse frio a gente está todo mundo meio que... mas, Eduardo, nós tivemos aí a prisão, a caça, né? Caça, depois prisão e morte do serial killer, né? Muita gente está chamando de serial killer, né? Lázaro Barbosa. E eu quero conversar com você sobre essa questão, né? Mas eu queria aprofundar com você, porque a partir daí, Eduardo, a gente está sempre vendo essa tal da sociedade do espetáculo, né? Como você, com muita propriedade, nos diz aqui, né? A sociedade do espetáculo e o penalismo midiático, né? A questão do Lázaro é uma questão recente, mas a gente está acompanhando todo momento na sociedade brasileira esse espetáculo midiático, esse penalismo, né? E não é só o penalismo, né? É o tribunal de exceção que acontece e a execução, né? A execução da pena, né? Que muitas vezes é a pena de morte que não existe no nosso ordenamento jurídico, na nossa Constituição, né? Eu queria que você analisasse com a gente essa situação que a gente está vivendo, né? João, como você falou com muita propriedade, não é um fenômeno único brasileiro, mas no Brasil é uma proporção muito complicada, que é essa percepção de que o processo penal ele dá audiência, né? Ele vende. E hoje em dia os cliques também, né? Quer dizer, as pessoas acessam, as pessoas são engajadas. O processo penal e o crime, ele sempre mexeu com paixões. A gente vem do caso dos irmãos Naves, o histórico caso dos irmãos Naves no Brasil. Mas Exatamente. antes mesmo, né? O relato mais antigo de um fato penal que nós temos, no livro mais antigo organizado, de histórico que nós temos, é Caim matou Abel, é um homicídio. Então já mexia com paixões, já era um tema tão importante a ponto de se narrar na história bíblica. A questão é que, de um tempo não tão recente, eu digo já na década de 90, a partir do momento que a mídia ela toma uma proporção da entrada nas casas mesmo, na difusão tecnológica, no boom tecnológico, se percebe que os cliques, que os processos, não só a perseguição a um criminoso, mas também os sequestros e toda essa trama penal, ela tem uma rentabilidade muito grande para as empresas de mídia. E quando entra na questão do lucro, para aqueles que são movidos pelo dinheiro, pouco importa os seres humanos. Então tem processos históricos em Portugal, na Espanha, que são, não só Portugal e Espanha, na verdade em cada país tem um processo histórico,
que são semanas, meses de narrativa midiática, por exemplo, do sumiço de uma pessoa, ou mesmo de um caso de um assassinato. E no Brasil, de tempos em tempos, aparecem novos casos. O caso agora desse rapaz do Centro-Oeste, como já aconteceu o caso da menina, aquela vez, do apartamento, que os pais, um caso gravíssimo, que os pais cometeram, assassinaram a menina, quer dizer, algo grave, ninguém aqui vai tirar, porque mexe com a emoção do ser humano mesmo. Mas também, no meio de tudo isso, se descobre que pode ter um achincalhamento das pessoas. A mídia pode ser utilizada para manipular emoções, para desviar o foco de atenção política e para direcionar o foco de atenção política. Enquanto os nossos corações e ânimos voltavam-se para a persecução do Lázaro, né, que além de tudo tem um nome, que é um nome bíblico, quer dizer, até por isso chama atenção, e aqui ninguém defende o que ele fez, né, cometeu crimes bárbaros. Mas todos, o Brasil inteiro atento a isso, o Centro-Oeste nem se fala, porque a gente sabe que as pessoas que residiam nas cidades do entorno, principalmente próximas, estavam com medo, a gente sabe disso. A partir do momento que se aproximava a perseguição dali, as pessoas ficavam com medo, e é natural que fiquem, porque um crime está acontecendo, tem 200, 300 policiais, então, ao mesmo tempo que isso acontecia, um outro lado do país se movimentava com crimes tão graves quanto. Então, 500 mil mortos numa CPI, uma CPI de genocídio, a descoberta talvez do maior escândalo de corrupção da história do país. O desvio de bilhões de dinheiro público para o benefício de uma pessoa só. Esse que a sua placa denuncia. Então, a caçada midiática, a figura de um homicida, acaba desviando o foco de uma grande CPI, que, na verdade, é uma CPI do assassinato de cada um dos nossos familiares, de cada um dos nossos vizinhos. Esse aprendizado não é de hoje, esse aprendizado foi feito corriqueiramente, cotidianamente, cumulativamente com outros processos. Recentemente a gente teve Lava Jato, não é que a Lava Jato levou a isso, mas o fato da imprensa noticiar a Lava Jato e chamar a atenção das pessoas faz-se perceber que o processo penal tira a atenção das pessoas. Todo mundo quer clicar no programa X ou Y que passa a tarde inteira falando de crime. Todo mundo quer acessar o jornal das 8, 10 horas para ver a notícia sobre o crime. Todo mundo vai entrar no site XYZ que está narrando o crime e deixa de assistir outras questões. Então é isso que a gente chama de populismo penal midiático. E o ser humano pouco importa. Tanto os policiais que estão ali trabalhando, que na verdade vão se motivando por essa saga, e também o outro ser humano que cometeu crimes, e como qualquer ser humano que cometeu crime, ele tem que sofrer o processo, sofrer perseguição policial, é normal, persecução penal a gente chama, mas dentro dos limites legais, dos limites penais, e sem o julgamento midiático, porque o julgamento midiático não tem pró-réu, não tem devido processo, quem é o juiz do processo midiático, não existe nada disso, né? Exato, Eduardo. Eduardo, é importante esse ponto que você toca, né? Porque quando a gente se rebela contra esse tipo de situação, aí vem pessoas dizendo, tá defendendo o bandido, tá tendo essa ou outra postura e tal. Mas esse tipo de conduta que você tem dentro da polícia e também que você percebe nas outras autoridades, né? Ele vai acabar afetando a sociedade como um todo, né? Porque se você tem toda
como você diz aí, o populismo, eu até anotei aqui, eu achei importante essa questão que você agregou, né? Esse populismo mediático, né, que mobiliza essa sociedade do espetáculo, né? Um cidadão comum que em um determinado momento ele possa ser confundido com um bandido, isso acontece com muita frequência, né? E que ele possa ser acusado de um crime em que ele não cometeu, e a gente já viu isso, né? Pessoas serem linchadas por conta disso. Depois eu quero entrar com você na análise da questão das religiões de matriz africanas, onde a gente já viu pessoas sendo acusadas de cometer rituais satânicos e não ocorreu, e elas foram linchadas por conta dessa sociedade do espetáculo. Então, assim, as pessoas não compreendem que quando você questiona e fala, olha, para aí, né? Vamos ver, vamos respeitar o Estado Democrático de Direito. Né? Qualquer pessoa que é acusada de um crime, ele tem direito ao rito legal, né? Que está previsto dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, a presunção da inocência, todo o processo, enfim. E você pode discorrer melhor para a gente sobre isso. Né? João, é muito complicado, porque quando a gente toca temas sensíveis, temas que mexem com medo, mexem com traumas do passado, uma sociedade que é uma sociedade de violência, o Brasil, ele surge do estupro das indígenas, do sequestro dos indígenas, quer dizer, do nosso povo, do nosso sangue, é uma mistura de tudo isso, né? Da violência de povos. Talvez a grande marca da história brasileira seja a chibata, né? Infelizmente seja a chibata, a forma de regular e controlar a população através da violência do Pelourinho. Isso a gente está falando de 400 anos de país, porque quase nos 1900 que a gente vai acabar com a subhumanização do ser humano, através do processo de coisificação do ser humano, da compra e venda de seres humanos, da disposição, inclusive, da anulação e eliminação dos seres humanos pelo processo de escravização. Então isso é muito importante, porque é uma sociedade que se constrói através da violência, na base da violência e da vingança. Assim como a sociedade americana, mas aqui numa intensidade, os dados hoje apresentados, e grandes pesquisadoras e pesquisadores negros, mas assim, que trabalham muito esse tema, nos apresentam hoje os dados do tráfico escravagista, da chegada de escravos no Brasil, de africanos no Brasil, e os números são gritantes comparado à grande maioria do mundo. Ou seja, a violência no nosso país faz parte, talvez uma parte da bandeira devesse escorrer sangue, né? Só para simbolizar a dor que passa o nosso povo. Ou uma tarja preta, para mostrar o quanto de dor passou o nosso povo. Essa cultura também gera um trauma, porque ela acontece no cotidiano. As nossas instituições, elas vêm com essa bagagem histórica da violência e da repressão. Cada um que assume um posto não quebra a instituição. Na verdade, é enquadrado no processo institucional. A resposta sempre, em uma cultura de 500 anos de violência, para situações complexas de dor, de medo, dificilmente vai ser a compaixão. A compaixão gera uma reflexão e a gente tem que pensar no perdão. A gente tem que pensar em outras formas de lidar com algo muito complexo, inclusive com a maldade humana, que foi aquele que cometeu o delito. Então, a resposta impulsiva de uma história de violência é a violência. E aí vem a conquista da civilização, que você muito bem expôs. Mas nós saímos, historicamente, como civilização, de um momento
de comunidades desorganizadas para uma civilização mais organizada, dentre outras coisas, quando nós retiramos o poder de punir das pessoas, dos indivíduos, e passamos para o Estado. Isso eu nem estou falando do tempo moderno, eu estou falando ainda de tempos mais antigos. Então, a gente passa então a atribuir a uma autoridade o poder de punir, porque, em tese, ela vai ser uma autoridade neutra. Ela vai ter um olhar imparcial naquela disputa, que era uma disputa entre pares, onde tinha dor, onde tinha rivalidades, onde as pessoas já não conseguiam mais se entender, e, naturalmente, a resposta seria a violência, a agressão e até a eliminação do outro. Essa conquista é uma conquista histórica, mas o impulso do ser humano é sempre responder com a violência. Aliás, é um sentimento que nós temos. É o instinto, é o conflito do instinto, e o famoso conflito entre o instinto e a cultura, né? Entre a barbárie e a civilização. Exatamente. Então, o que a gente pode pensar como sociedade não é culpar as pessoas porque elas têm um sentimento de querer uma punição, uma sanção, até mesmo mais dura. Nós temos, obviamente, explicar por que o Estado é que tem que intervir. Nós temos que cobrar do Estado, que o Estado se imponha esse poste como Estado. Porque se o Estado e as pessoas que trabalham no Estado atuarem como vingança privada, ou seja, se as pessoas assumirem, ou o Estado assumir uma posição de vingança privada, com ódio, com rancor, com violência, então toda a conquista da humanidade se perdeu, porque é a vingança de quem contra quem que o Estado está assumindo. Eduardo, existe cidadão melhor e pior? Exatamente, né? Até porque a gente tem que botar esse dedo na ferida aí em relação à questão dos policiais, né? Os policiais, eles se vitimizam, né? Toda generalização é injusta, né? Mas é importante que a gente lembre, né, que o policial, ele é a figura do Estado, né? Antes de qualquer coisa. Ele é a representação do Estado, ele é o Estado, inclusive o Estado com um poder, um suprapoder, porque ele também é um Estado armado, né? Que, se ele não tiver essa consciência, ele pode, né, cometer essas barbáries que a gente está vendo, né? A questão das polícias no Brasil, primeiro é um respeito muito grande que a gente tem pela polícia, a gente sabe a dificuldade, eu imagino a dificuldade dos policiais que ficaram 20 dias no meio da mata, com uma estrutura precarizada de trabalho, né, porque uma coisa é o glamour da polícia, né, aquilo que é dito sobre a polícia, e a prática do policial. Até ele chegar num posto de oficial, a vida dele é muito dura. O salário não cai integral, o salário cai parcelado, o armamento nem sempre está na melhor qualidade possível, o colete às vezes está vencido. O fardamento dele, ele tem que dar um jeito de conseguir uma outra farda, porque se dá um equipamento só, então ele está muitas vezes até com um coturno em má condição. Essa é uma realidade do trabalhador brasileiro que está, servidor, que está precarizado, enquanto ele também é glamourizado como se ele fosse a tropa de elite do filme. Esse é um lado humano, é um lado verdadeiro. Uma arma, um armamento que é narrado por muitos e muitas policiais, que muitas vezes, quando cai no chão, dispara sozinho, mesmo não estando engatilhado. Porque é um armamento que veio com defeito da licitação, é um armamento que lhe foi direcionado e não está em condição de trabalho. Mas ele também não pode trocar. Essa é uma condição que é muito importante apontar, porque isso desumaniza o servidor.
Isso retira a sua condição de dignidade. E imagina numa caçada de 300 dias o quanto a raiva não vai ficando, se ele está mal alimentado, se ele está recebendo mal. Aproveitando mais o seu gancho, é um servidor público, né? Que, aliás, exatamente esse ponto que eu ia chegar. É um servidor público que faz um concurso muito difícil, se preparou muitas vezes uma vida inteira para passar nesse concurso, tem um sonho de carreira, de progressão, de reajuste, de previdência. Esse é um debate que teve agora na polícia. A previdência, o aumento salarial, que foi vetado, inclusive, pelo governo federal. Quer dizer, as polícias ficaram muito precarizadas com isso, sua condição de vida mesmo, de sobrevivência, quer dizer, são pessoas que estão plano de saúde, tudo isso, a pessoa sai todo dia na rua para arriscar-se, a família fica vulnerável. Certo, mas é um servidor público representante de um Estado, que tem que ser treinado para representar o Estado, não o governo, ou o governador, ou mesmo o sentimento de João, Eduardo, Paulo ou Pedro. Esse Estado é algo institucional e que representa uma nação. E se representa uma nação, tem um projeto, tem uma carta que vai dizer quais são os valores dessa nação. É a Constituição Federal. Então, esses são os valores do Estado brasileiro. Todo servidor tem pelo menos uma lei maior e depois outras leis específicas de carreira, que é o Estatuto do Servidor, onde também uma série de valores, também estão dispostos. O processo administrativo, tudo está lá. Então, existem regras maiores que vão vincular o servidor ao Estado. E depois tem as disciplinas específicas. Na polícia tem a hierarquia, tem os regimentos, enfim. Tudo isso também é muito importante, mas que não desvincula o vínculo com o Estatuto do Servidor e com a Constituição Federal. Então, ninguém é servidor do governo da Bahia, mas sim é servidor do Estado brasileiro, como você bem apontou. Perfeito. Eduardo, agradeço muito aqui a sua presença com a gente, esclarecendo esse momento importante que a gente ia analisar. A gente vai voltar a tratar desse tema, porque eu acho que ele é muito importante, né? E a gente está aí no meio de uma proposta de reforma administrativa que vai praticamente destruir, né, o Estado brasileiro, né? E eu acho que é importante que a gente aprofunde esse debate, né? E você traz com muita propriedade, né? Porque os agentes do Estado, o Estado precisa valorizar os seus agentes. A gente está falando de policial, mas tem professores, tem pessoal da área da saúde que está lidando com vida também, né? Então a gente vai tratar desse tema. Deixa aí para as suas considerações finais. Essa pontuação que você colocou é fundamental. Tem uma tendência de privatizar o Estado. Iniciativa privada, que tem seus valores, lei de mercado. O Estado não. O Estado é regido pela Constituição e para o bem de todos e todas. São valores maiores. Não tem disputa de mercado. E é fundamental o servidor e a cultura do servidor para a cultura do coletivo. É muito importante. Mas sobre a questão específica do Lázaro, conectada com a questão dos servidores, eu acho que todos nós temos que refletir quando passamos a comemorar a morte de alguém. Aí é uma questão que vai além do direito, da Constituição, do Código de Processo Penal. A gente pode remeter à Torá, à Bíblia. Eu sou católico, sou presidente da Comissão de Justiça e Paz, mas também podemos encontrar em escritos de outras religiões, ensinamentos de grandes lideranças, como o Papa Francisco, enfim, lideranças protestantes. O que é importante é a gente pensar.
o que nos resta, ou nós estamos em terra para promover a vida. Né? Todas as religiões vão nos ensinar, todos os ensinamentos éticos são a promoção da vida humana e a melhor condução da vida humana. Quando nós começamos a ter uma atitude relacionada a uma necropolítica, uma política de morte e uma condução da vida para a morte, quando o outro ser humano, ou a nossa perspectiva é sempre eliminar o outro ser humano, a gente tem que fazer uma reflexão. Se a pessoa ora, que ela ore. Se a pessoa medita, que ela medite. Se ela precisa de um líder espiritual, que ela procure, porque eu tenho certeza que a morte não pode ser o caminho do ser humano. Senão, todos nós não estaríamos profundamente sentidos e desmantelados como sociedade em razão de 500 mil mortos. A morte nunca é justificável. A morte é algo que a gente condena e refuta, de todas as formas. A gente aceita porque é algo que faz parte, mas a gente não comemora a morte. Por isso que a gente tem o luto. Por isso que quando uma pessoa conhecida falece, a gente procura a família exatamente para dar as palavras, os sentimentos, que não é algo a se comemorar. Não pode ser. É uma questão ética da humanidade. E se isso se perdeu, não é uma questão dos outros. É uma questão de como eu, ser humano, me desconectei da minha humanidade e da minha forma de me conectar e de ter uma compaixão e empatia com outro ser humano. Eu não posso escolher outro ser humano como esse que eu me conecto e outro não. Eu tenho uma conduta ética. É a vida de outro ser humano. Posso ter diferenças políticas, posso ter milhares de diferenças, mas a vida e o respeito à vida e a promoção da vida é o mínimo que eu posso ter para que eu possa ter, inclusive, a minha própria vida respeitada e que a sociedade e que a humanidade possa se preservar. Então, tem algo ético, é uma reflexão ética, que pode ser religiosa também, ou uma ética da religião também, mas que precisa ser feita. Em algum momento está desencaixando no Brasil. A banalização da morte, a banalização da violência está fazendo com que a população, ou uma parcela da população, ela entenda que morrer e matar é algo a fazer uma festa. E aí é um problema muito grave. Exatamente. A normalização disso, né, que é terrível, né, que é cruel, e esse discurso de ódio que leva a isso. Eduardo, muito obrigado. Vamos voltar a essas reflexões. Agradeço muito você. É um prazer, viu? Um abraço para você. Tudo de bom. Obrigado a vocês que nos assistiram aqui. Um abraço.